Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda a Timóteo, capítulo 2. Nós iremos ler os versículos de números 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o versículo 14 começa destacando a inutilidade de certas contendas, de certas disputas. Não se referem a contendas pessoais, mas a contendas e disputas doutrinárias, que giram em torno apenas de palavras. Nós vemos muito isto acontecer hoje. As diversas perspectivas teológicas têm uma linguagem própria, como os calvinistas falam em termos próprios, graça irresistível, ordem de decretos. Os arminianos falam em graça preveniente. E cada corrente teológica desenvolve uma linguagem própria. E muitas vezes os debates não apelam diretamente para a Bíblia, mas ficam mantidos nessa linguagem criada pelos homens, com boas intenções, mas que não são a linguagem direta das Sagradas Escrituras. E os debates assim não prosperam, não se elevam, não se esclarecem, porque cada um quer mostrar uma erudição dentro de uma perspectiva teológica. Isso muitas vezes leva ao orgulho, porque as pessoas ficam comparando perspectivas teológicas, acreditando que um sistema teológico, que um vocabulário teológico é melhor do que outro, e elas disputam uma teologia acadêmica, mas não estão olhando para os textos da Bíblia, para versículos. Muito mais importante do que a gente discutir dentro da lógica dessas linguagens é a gente apelar para a autoridade direta das Sagradas Escrituras, para os versículos, para os termos da Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 14: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Quando o discurso fica nessa linguagem supra-bíblica, que pode ser útil para a interpretação da Bíblia, mas não é útil como fonte de autoridade, e alguns usam-na como se fosse, nós não conseguimos chegar ao bom entendimento da Bíblia. No verso de número 15, entretanto, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas importante é nós conhecermos a Bíblia, nós sermos leitores assíduos da Bíblia, nós conhecermos as histórias da Bíblia, conhecermos os versículos da Bíblia, manejar bem, não meramente uma teologia acadêmica, manejar bem a palavra da verdade, a fonte principal
do nosso conhecimento de Deus, a nossa única regra de fé e prática, a nossa autoridade final em assuntos espirituais. Paulo diz a Timóteo que ele deve manejar bem a palavra da verdade, ser um obreiro aprovado. Que é ser um obreiro aprovado? É um obreiro que cumpre a sua missão. Jonas, quando tentou fugir do que Deus lhe ordenara fazer, naquele momento não estava tendo aprovação de Deus. Um obreiro aprovado é aquele que está dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, de prontidão para as ordens do seu Supremo General. Este é um obreiro aprovado, como diz o apóstolo Paulo, que a semelhança de um atleta em tudo se domina, não para alcançar uma coroa corruptível, mas a coroa incorruptível. Este obreiro aprovado não deve ter de que se envergonhar, deve ser uma pessoa com a vida santa, uma vida reta. Todo aquele que está na obra de Deus, e aqui não nos reduzimos à figura dos pastores, evangelistas e mestres, mas todo aquele que está na obra de Deus, e todo crente é chamado a estar, deve estar cônscio de sua vocação, deve estar cônscio do que Deus quer dele e está fazendo o que Deus requer, está aprovado. Deve ter uma vida santa, para que possa ser útil ao Senhor em toda boa obra, para que possa ser um vaso de honra. Não deve ter do que se envergonhar, e aqui diz respeito à sua vida santa. Mas diz também que maneja bem a palavra da verdade, sabe esgrimar, porque aqui a palavra é comparada a uma espada. Deve saber esgrimar com a palavra, ou usar a palavra de Deus, saber o que deve se recordar dela em cada momento, instante, em cada desafio, não apenas em disputas doutrinárias, mas na orientação da sua vida, no discernimento entre o bem e o mal, naquilo que deve saber fazer a cada instante. A palavra maneja tem um sentido de separação, como se fosse fatiar com uma espada. Lutero dizia que para compreender corretamente a Bíblia, nós teríamos que separar, quer dizer, distinguir lei e evangelho. Os nossos irmãos dispensacionalistas foram até mais além, disseram: nós devemos, além disso, também saber distinguir as dispensações. Como Deus lidou com o seu povo em cada período, sob que condições suas ações com os homens aconteceram em cada período histórico, na medida em que a revelação progredia. Nós devemos manejar bem a palavra da verdade. É interessante que, ainda com respeito ao verso 14, que diz para a gente não ficar disputando com palavras, devemos manejar bem a palavra da verdade, não disputar com palavras isoladas. Nós lembramos o que a Bíblia Sagrada diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de números 12 e 13. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu vou parar aqui, mas já leio o 13 também. O que o apóstolo Paulo aqui quer nos mostrar, irmãos, é que somente um crente regenerado pode ler corretamente a Bíblia Sagrada. Um incrédulo pode ser iluminado o suficiente por ela para entender a salvação, mas para entender todo o seu escopo, é preciso que alguém seja habitado pelo Espírito Santo. Aqui a Bíblia diz que Deus não nos deu o Espírito do mundo, nos deu o seu Espírito, o Espírito de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. É o Espírito Santo que nos ensina. Falamos disso na quinta-feira passada. O Consolador, o Espírito da verdade, da palavra que é da verdade também, quando ele vier,
Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas para a igreja, Jesus disse, ele ensinará todas as coisas, anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo me glorificará, Jesus disse, receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar, trará à memória aquilo que eu tenho dito. É, portanto, através do Espírito Santo que compreendemos as Escrituras. A nossa leitura da Bíblia não deve ser a leitura do homem que quer dissecá-la, do cientista que quer mostrar conhecimento do seu objeto. Nós devemos ler a Bíblia com temor, nós devemos ler a Bíblia com submissão ao Espírito Santo, deveremos lê-la para ouvir Deus falar, não apenas sobre grandes verdades eternas, grandes ensinos que valem para toda a igreja, mas para Ele falar e aplicar a sua palavra particularmente ao nosso coração. O verso 13 continua, diz, as quais estas coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus e que o Espírito Santo nos foi dado para entendê-las, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Termos teológicos, como eu disse, podem ser úteis. Trindade é um termo que não aparece na Bíblia, mas para eu não ser cansativo, para eu não ter que dizer sempre, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso está na Bíblia. E a Bíblia também diz que não existem 3 deuses, mas um só, para eu não ter que ficar dizendo tão longamente isso, eu posso falar simplesmente a Trindade. É um termo que ajuda a abreviar a comunicação. Mas nós temos que distinguir estes termos que foram criados pelo homem das palavras que foram inspiradas por Deus. Nós não usamos o termo Trindade com autoridade própria, mas a autoridade vem da palavra de Deus, onde esta Trindade deve ser demonstrada. Nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais, interpretar a Bíblia pela Bíblia, o que foi inspirado pelo que foi inspirado por Deus, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas comparando coisas espirituais com espirituais. Elas é que são decisivas, autoritativas. O apóstolo Paulo diz que ele falava, inclusive na epístola que estava a escrever, com palavras que não lhe foram ensinadas pela sabedoria humana, mas lhe foram dadas pelo Espírito Santo, mostrando assim que a inspiração das Escrituras é uma inspiração verbal. Mas retornando lá para o nosso texto de origem, em 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Observe, eu devo me apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade perante Deus. Uma das coisas prejudiciais à espiritualidade é quando as pessoas querem exibir erudição. Elas querem se apresentar diante dos homens como bons manejadores da palavra ou do conhecimento. Elas querem apresentar-se diante da igreja, elas querem a aprovação pública. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ser manejadores da palavra de Deus diante de Deus. Nós devemos ser aprovados por Deus. Nós devemos, irmãos, querer ter o conhecimento da palavra para o nosso relacionamento com Deus, para estarmos capacitados com o que Deus nos deixou, para fazermos a vontade de Deus. Não é a aprovação dos homens que buscamos, não são seus aplausos ou admiração, mas nós queremos o reconhecimento diante de Deus de que nós estamos sendo fiéis ao chamado que Ele nos fez, de que nós estamos andando em santidade, de que nós estamos nos dedicando à palavra que Ele nos legou, nos deixou.
Nós vemos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte a Timóteo, a partir do verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui no verso 14, Paulo está falando para Timóteo permanecer naquilo que ele, Paulo, instruiu a Timóteo. Aquilo que Paulo instruiu a Timóteo é o Novo Testamento, que ainda não estava concluído nesse tempo, não estava concluído, mas que Timóteo ouvira através da convivência com Paulo, da boca do próprio Paulo. Aliás, a segunda carta a Timóteo é a última das epístolas de Paulo. Alguns entendem que ela foi a que antecedeu o Apocalipse, o último livro da Bíblia, e até quem discute se não foi esta segunda carta a última em vez do Apocalipse. Portanto, tudo que Paulo tinha para dizer está terminando nessa segunda carta. E ele está lembrando a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí ele segue, verso 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, aquelas já escritas e convalidadas, o Velho Testamento. O Novo Testamento estava em movimento de elaboração. Inclusive alguns livros já escritos eram plenamente reconhecidos como autoritativos. Na carta de Paulo a Timóteo, ele cita o Evangelho de Lucas como palavra de Deus. Pedro cita as cartas de Paulo como escrituras na sua epístola. Portanto, na medida que o Novo Testamento ia sendo escrito, já ia sendo reconhecido. Não foi nenhum concílio posterior que o reconheceu, ele ia sendo escrito e reconhecido. Mas as sagradas letras que Timóteo sabia desde a meninice, portanto, até antes de conhecer Paulo, era o Velho Testamento. O 14 é o que ele aprendeu de Paulo, o conteúdo do Novo Testamento, mas o versículo 15 alude às escrituras do Velho, que ele já conhecia desde a meninice, que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. No verso 16, então, ele diz: toda a escritura, quer dizer, aquela do versículo 14, que estava ainda em andamento, que era o Novo Testamento, e aquela já concluída, que era o Velho Testamento, mencionado no versículo 15. Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completo, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós vemos a suficiência da Escritura para nos guiar. Ela deixa o homem de Deus perfeito, quer dizer, completo. Ela traz tudo de que nós precisamos para a nossa vida cristã e deixa o leitor perfeitamente instruído para fazer toda boa obra. A Escritura tem o suficiente para nos deixar completos e completamente preparados para toda boa obra. Veja aqui no versículo 16 que a Escritura não é apresentada como um manual de doutrina, um manual de teologia sistemática. Ela é apresentada como se fosse uma voz profética para nos confrontar. É assim que devemos ler a Bíblia, para sermos confrontados por ela. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, note, para ensinar, ela nos ensina, para repreender, ela nos repreende, para corrigir, ela nos corrige, para instruir em justiça. Paulo não fala para satisfazer nossa curiosidade, para nos dar um manual de doutrina, não, ela é proveitosa para nos enquadrar, ela é proveitosa para nos dar a mente de Cristo, para repreender, para confrontar nossas atitudes erradas, para nos ensinar, para nos instruir. Portanto, se nós quisermos viver a vida cristã correta,
nós precisamos ser leitores assíduos das Sagradas Escrituras e lê-la do modo correto, em submissão ao Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais e não pensando em lê-la para dizer alguma coisa a alguém, mas para que ela diga alguma coisa a nós, para que ela possa nos corrigir, repreender e instruir em justiça. Lá em Hebreus 4:12, a Bíblia diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Pensamentos e intentos do coração. Nós falamos de examinar as Escrituras. É bíblico dizer isso, falaremos também disso. Mas o texto em Hebreus 4:12 está falando de as Escrituras nos examinarem. De as Escrituras, de a palavra de Deus, viva e eficaz, discernir os pensamentos e intentos do nosso coração. Note, lá fala de separar alma e espírito e logo depois distinguir pensamentos e intentos do coração. Ou seja, a Escritura vai mostrar se o que nós estamos fazendo é algo da alma ou é algo do espírito. Ela distingue o que pertence à alma e o que pertence ao espírito. E depois ela distingue os pensamentos do nosso coração, se eles apenas são da alma ou se eles são espirituais. A Bíblia diz que nós servimos a Deus no espírito. Por várias vezes Paulo diz isso: Deus a quem servimos no Espírito. O Espírito, diz a Bíblia no Velho Testamento, é a lâmpada do Senhor. É no nosso espírito onde habita o Espírito Santo. A alma é a sede da guerra. É lá na alma onde a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É na alma que nós temos essa luta. Nós temos que submeter a nossa alma ao nosso espírito. Há alguns que submetem sua alma aos instintos do corpo. E aí nós temos uma inversão, porque a ordem certa é espírito, alma e corpo, conforme está em 1 Tessalonicenses 5:23. O nosso espírito deve reger nossa alma, que deve subjugar o nosso corpo. Essa é a ordem da santidade, que o vosso Deus, Deus de paz, vos santifique em tudo. A ordem errada é quando o corpo subjuga a alma e assim mata o espírito. Quando a pessoa vive apenas no nível dos seus sentidos, seus instintos e paixões. Há muita coisa, irmãos, que é puramente da alma e que não tem influência do espírito. Há pessoas que poderão exibir seu conhecimento da Bíblia para ganhar aplausos. É um orgulho. Podem, nos dons espirituais que Deus lhe tenha concedido, se perder e buscar a glória e a atração das pessoas para si através disso ou através de seu louvor. Ela está, na verdade, querendo promover a sua própria personalidade. Diz que faz para Deus, mas se auto-engana e aos outros engana. Mas o Espírito Santo discerne os pensamentos e intentos do coração. Revela que aquilo ali é da alma e não é do Espírito. E quando nós fazemos pelo Espírito Santo, esta mesma palavra nos deixa aprovados por Deus. A palavra, portanto, deve prescrutar e examinar o nosso coração. Nós devemos nos pôr sob autoexame à luz da palavra de Deus, como disse o salmista: esquadrinha o meu coração, prescruta o meu coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. As Escrituras, portanto, são imprescindíveis à nossa santificação. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de examinar as Escrituras Sagradas. Veja o que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos. E esta é a parte para saber o que é verdade e o que não é. A Escritura, ela nos examina para dizer o que há em nós, e nós devemos examinar as Escrituras para saber o que Deus nulo revela através dela. Em Atos dos Apóstolos,
Nós temos quando Paulo vai a Bereia, Atos capítulo, deixa eu ver, irmãos. Os que encontrarem primeiro, dê um grito aí. Atos 17, pronto, encontrei. Atos 17. Diz assim a Bíblia Sagrada, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Observe como Paulo parabeniza os de Bereia, porque receberam com disposição sua palavra, não o fizeram com resistência, mas conferiram para ver se aquilo ali estava na Escritura Sagrada. Quer dizer, mesmo o apóstolo Paulo, sabendo que estava dizendo a verdade, ele se alegrou, porque os irmãos quiseram examinar nas Escrituras e conferir o que ele estava dizendo. Lá na carta aos Tessalonicenses, a Bíblia diz: examinai tudo, retende o que é bom. Meus amados irmãos, há muita gente que veio a nós por uma circunstância da vida e aqui conheceu Jesus e foi salva. Nós louvamos a Deus por isso. Foram instruídas na sã doutrina e a abraçaram. Nós louvamos a Deus por isso. Mas nunca elas diligenciaram para examinar acuradamente as Escrituras sobre aquilo que nós cremos, para ela fazer aquisição de uma convicção pessoal, muito mais inabalável do que simplesmente por ter ouvido de nós, que cada um possa conferir o que é dito na Bíblia, os versículos que são citados, e aprofundar as suas próprias convicções. A doutrina do livre exame das Escrituras, defendida pela Reforma, não significa, como os católicos costumam acusar, uma livre interpretação da Bíblia. Nós não defendemos a livre interpretação da Bíblia. A Bíblia não é interpretada ao gosto de cada um, ela é interpretada por ela mesma. Nós defendemos que a Escritura é intérprete de si mesma. Devemos comparar coisas espirituais com espirituais. Mas nós acreditamos que cada um pode conferir isso, que cada um pode descobrir a verdade da Escritura, comparando coisas espirituais com espirituais, deixando a Escritura interpretar-se ela por ela mesma. Cada um pode ver a verdade que está nela. O que a Reforma defendeu foi que a verdade é pública e não esotérica. Não há um grupo privilegiado com acesso ao entendimento do que está nas Escrituras. O Espírito Santo foi dado a todos nós para entendermos as coisas que gratuitamente nos foram entregues. Jesus disse: quando o Consolador vier, Ele vos ensinará, Ele vos guiará a toda a verdade. Não disse isso para um grupo em específico, isso vale para todos nós. Para cada um descobrir a verdade, ou constatar a verdade, ou confirmar a verdade por si mesmo. Hoje em dia nós temos tido uma esquisitice, irmãos. Pessoas que se dizem nominalmente evangélicas, aqui e acolá, de repente indo para o catolicismo romano. E quando eu averigo o histórico destas pessoas, sabe o que é que eu noto? É que essas pessoas têm uma preguiça espiritual de examinar as Escrituras. Elas começam dizendo que existem várias igrejas evangélicas. Se são de fato verdadeiramente evangélicas, são unidas nos 5 pontos principais que caracterizam a mensagem do Evangelho no aspecto da salvação. Mas obviamente nós temos algumas variações entre os evangélicos em outros pontos. E estas pessoas salientam essas divergências e dizem que elas ficaram confusas com isso,
e que seria muito mais seguro acreditar que exista um Papa infalível, intérprete das Escrituras, dentro de uma instituição mundialmente unificada, forte, herdeira de um grande passado histórico, e lá eles se sentem confiados de que alguém está interpretando a Escritura por eles da maneira certa e que eles só têm que endossar o que está sendo dito. Há uma grande ilusão quando se pensa que a Igreja Romana é unida, só o é na autoridade papal. Dentro dela tem vários segmentos, os católicos carismáticos, teologia da libertação, as ordens religiosas católicas têm concepções diferentes de espiritualidade, de relações da graça com a salvação, como agostinianos e dominicanos. No campo missionário, houve contendas entre franciscanos e jesuítas. Na Espanha, entre dominicanos e jesuítas. Há inúmeras controvérsias e eles não são de uma doutrina tão antiga, porque no século XIX, no Concílio do Vaticano I, a Igreja Católica ainda estava criando dogmas que ela não defendera oficialmente antes, e portanto ela está mudando a cada geração. O Concílio do Vaticano, ele mudou toda a linha do Concílio de Trento, que foi anterior. É portanto uma igreja que está em mudança toda hora, reformulando doutrinas. O Papa Bento XVI disse que o limbo não é o lugar mais para onde vão as crianças que morrem recém-nascidas sem o batismo, quando outro Papa anterior dizia que era para lá que elas iam em um catecismo. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é que essas pessoas não querem ter o trabalho de examinar bem se essas igrejas têm distinções. Vamos examinar para ver o que é que difere uma da outra. É uma vontade de ter uma paternidade, de serem acobertadas pela segurança de uma grande instituição terrena. É um sentimento de um infante que busca um grande pai que resolva os problemas por ele. Mas eu quero dizer que você vai ter que examinar as Escrituras por si mesmo. Uma das coisas, irmãos, que nós vemos por aí também é gente que não quer ler a Bíblia, que é uma profecia que o dirija, em vez de examinar as Escrituras, e vai lá na casa de um pretenso profeta para ouvir uma mensagem direta, sem ele ter que examinar a Bíblia. Por diversas vezes eu trouxe desânimo a pessoas que vieram buscar em mim conselho. Elas vinham pedir-me conselho sobre coisas neutras. Pastor, eu devo aceitar esse emprego, aquele emprego ali? Elas queriam um pastor que tivesse resposta para tudo. E eu olhava para a pessoa e dizia: olha, é o seguinte, eu não sei se você deve ir para esse ou para aquele, mas eu sei lhe dizer uma coisa: se eu estivesse no seu lugar, eu sabia. Porque eu ia orar a Deus e Deus ia falar comigo e ia me mostrar. Mas Deus não vai falar comigo, porque a oportunidade está vindo para você. É você que tem que orar, é você que tem que saber, é você que tem que ouvir. Nós temos que parar, irmão, de querer estas coisas prontas. Nós temos responsabilidade de examinar as Escrituras sagradas. Quando alguém vier lhe abordar com temas difíceis, talvez num primeiro momento você possa pensar assim: eu vou chamar o irmão que sabe mais do que eu para responder, num primeiro momento. Mas depois você vai dizer: irmão, me oriente agora, para que eu leia a Bíblia e entenda o que você disse aí, para que eu na próxima vez não lhe chame, eu saiba responder, eu saiba dizer. Aqui na carta a Timóteo, vamos voltar para a carta a Timóteo, 2 Timóteo 2, a partir do versículo de número 20. Veja o que Timóteo diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça,
a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Por que eu li esse texto? Porque o texto começa falando da cristandade como uma grande instituição, há uma grande casa, mas ele está dizendo: não confie na grande casa não, porque dentro da grande casa tem vasos para honra e vasos para desonra. Se você se purificar destas coisas, que é o que ele vinha dizendo antes, lá no verso 16, nos falatórios inúteis que produziram aí as doutrinas de Himeneu e Fileto, se você se separar destas coisas, você vai ter que discernir dentro da grande casa, dentro da grande estrutura maior de toda a cristandade, o que está errado, e você vai ter que se purificar destas coisas. É sua responsabilidade. A grande casa não lhe dá cobertura não, você tem que examinar, saber se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Aí ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Quer dizer, procura o grupo certo, procura aqueles que estão invocando o nome do Senhor com o coração puro. Meus irmãos, mesmo nos dias apostólicos, é só a gente ver, a igreja da Galácia estava se desviando, mesmo com a orientação de Paulo precedente, para a heresia dos judaizantes. Os de Corinto estavam sendo seduzidos pelo gnosticismo. Veja as cartas, veja as dificuldades. Mas sempre no final da carta, quando Paulo vai se despedir, ele saúda alguns a quem ele os homenageia, porque eram fiéis. Quer dizer, no meio de todas aquelas balbúrdias, aqueles tumultos doutrinários, sempre ele tem alguém no final da carta para falar bem, que se manteve fiel. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse, a igreja de Éfeso é sã doutrinariamente, mas abandonou o primeiro amor. E é dito para buscar o fervor. As igrejas de Esmirna e Filadélfia são fiéis. A igreja de Pérgamo tem inúmeras reprovações, mas em Apocalipse 2,13 diz: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, está aí, tinha um fiel lá mencionado, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Tiatira estava cheia de problemas e heresias, mas tinha um remanescente fiel. Apocalipse 2, verso 24: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não poreis. A carta à igreja de Sardes a reprova, mas também se fala de um remanescente fiel. Versículo 4: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Meus irmãos, estes que se mantiveram fiéis tiveram que examinar as Escrituras para saber que os outros estavam indo na direção errada. Nós temos que examinar, nós temos que conhecer as Escrituras, temos que ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Temos que ser como os bereanos, que examinavam todos os dias nas Escrituras, para saber se as coisas eram realmente assim. Não busquemos um grande Pai, uma grande instituição na qual entremos e nos sintamos protegidos. A convicção tem que ser de cada um. Você tem que ter a convicção pessoal da sã doutrina. Tem que saber mostrar ao outro o que é dito pela Bíblia Sagrada. Nós percebemos, irmãos, como as Escrituras são imprescindíveis. Eu já disse isso e reitero, para a nossa santificação. Lá no Salmo 1 é dito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, não se deixa influenciar na sua forma de pensar por este mundo, mas tem o seu prazer na lei do Senhor.
e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que na estação certa dá o fruto, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Deus disse lá a Josué, no Velho Testamento, Josué 1:8, Josué tinha uma grande missão, deveria ser corajoso e valente para executá-la, e deveria conhecer as Escrituras. Josué 1:8 e 9, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, vai na luta para o teu chamado, mas vai capacitado de entendimento pelas Escrituras Sagradas. O salmista diz que esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em Efésios 5:26 a Bíblia diz que nós somos lavados com a lavagem da água pela palavra. Em João 15:3 Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 17 ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jovens, para não serem assediados pela mentalidade secular deste mundo, para não se conformarem com este mundo, mas serem transformados pela renovação da mente, para não se entregarem à luxúria do presente século, tem que estar apegado à palavra de Deus. No Salmo 119 diz assim, nos versos 9, 10 e 11: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu comecei a ler a Bíblia com 8 anos de idade. Com 14 anos eu me converti, sem ter ido nunca numa igreja. Só examinando as Escrituras entendi a salvação. Sem ainda ter ido para uma igreja, comecei a evangelizar os meus amigos, com a Bíblia na mão. Meu pai, vendo que eu havia me convertido, me levou para um mosteiro. Durante um período de carnaval eu fiquei no mosteiro com meu pai, para lá dialogar com os padres, e os padres me convencerem a voltar para a igreja romana. Quando o padre sentou a pedido do meu pai para falar comigo, eu comecei a citar a Bíblia. Ele falava, eu citava a Bíblia, ele falava, eu citava a Bíblia, até que ele não teve mais nada o que dizer e se levantou. E o meu pai disse: você não vai convencê-lo? Você não vai dizer aí que o que ele está citando não é dessa forma? E o padre olhou para o meu pai e disse: o que ele está citando é a palavra de Deus. O que eu posso falar contra a palavra de Deus? Desde aquele tempo, irmãos, esse livro é lido, indo e voltando, indo e voltando. Nunca o li sem ver coisas novas, nunca o li sem Deus me mostrar novas coisas gloriosas, novos aspectos. Quando eu era novo convertido, foi uma perseguição enorme dos familiares. Meu pai exigia corretamente que estivéssemos 10 horas da noite em casa. A igreja era longe, eu tinha que pegar 2 ônibus, eu saía andando até a primeira parada de ônibus, pegava o ônibus, descia num determinado lugar, não tinha negócio de terminal, eu ia andando até a segunda parada, pegava o segundo ônibus, descia no lugar e depois ia andando até a igreja. O culto terminava 9 horas, quando terminava eu saía correndo para pegar o ônibus. Qualquer coisa que mudasse, qualquer atraso que dava, eu já ficava gelado. Porque se eu chegasse 10:05, o meu pai me disciplinava. Ele dizia: se você sabe que é 10 horas, eu chego 15 para as 10. Se você sabe que eu estou dizendo isso, chegue assim. Algumas vezes eu cheguei 5 minutos atrasado e foi uma grande confusão. E quando minhas irmãs começaram a ir para a igreja comigo, também foi muita dificuldade naquele tempo. E eu lembro-me, irmãos, que o que me confortava era este livro. Eu angustiado,
me sentindo o filho mais novo responsável pelas minhas irmãs mais velhas que estavam indo comigo à igreja, e eu estava há mais tempo no Evangelho, dentro de uma situação de profunda tensão, no colégio, chegava em casa todo sujo, roupa amassada, rasgada, bolsa chutada, tiravam os meus livros, cuspiam na minha cara, porque eu era crente, para ver até onde eu não resistiria. E meus amados irmãos, às vezes eu estava atribulado, e eu lembro-me que eu ia ler uma parte da Bíblia, um capítulo, e quando eu começava a ler, devido às aflições, lá pelo meio eu já não estava mais entendendo o que é que eu comecei a ler, porque minha mente divagava para os assuntos, mas aí eu voltava para o começo do capítulo de novo e começava a ler. Aí me perdia de novo lá pelo meio, que eu já estava pensando lá nas aflições, aí eu voltava de novo. Chegava uma hora que a palavra de Deus me subjugava, irmãos. E quando, da hora que ela me subjugava, eu me esquecia de tudo. Isso acontecia, vamos supor, 10:30 da noite. Quando eu via, já era meia-noite, eu já tinha lido a Bíblia mais de 1 hora. E já nada mais ocupava a minha mente, nenhum problema, a Escritura estava ali, as maravilhas se manifestando na minha mente, me confortando, me fortalecendo. E quando eu terminava de ler, irmãos, nenhum problema era mais gigante, tudo era inofensivo. Eu estava forte como um leão para enfrentar a próxima situação. Esta palavra é o bálsamo de Gileade, essa palavra é força para a alma, esta palavra é fogo para o coração, esta palavra é o combustível do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Os antigos irmãos, os antigos, digo eu, Aristóteles, um filósofo grego pagão, ele falou que havia entre as virtudes intelectuais a virtude da prudência. A prudência para ele era uma virtude que só poderia sobrevir aos velhos ou aos mais adultos, porque segundo ele, a prudência ela vem do homem sincero que quer fazer a coisa certa, mas que por limites de informação e conhecimento ao longo da vida, querendo fazer a coisa certa, ele vai errar várias vezes, mas a cada dia vai errar menos, porque ele vai ficando experiente. Ele vai ficando experiente. É a prudência que faz o pai dizer assim para o filho: filho, ouça o meu conselho, porque eu não quero que você padeça onde eu padeci, erre onde eu errei. Como a gente erra em certas coisas, a gente descobre como é que não se erra mais. Mas isso chega lá na frente, e aí a gente quer que o nosso filho também não incida em erros, ou como quem diz, que minha experiência não seja desnecessária para você. A prudência, portanto, é essa experiência de uma pessoa que sinceramente quer fazer as coisas certas, mas ao longo da vida ela foi acumulando conhecimentos por um processo de tentativa e erro, e ela adquiriu uma experiência, um discernimento da vida, um discernimento moral ao longo do tempo. C.S. Lewis dizia uma coisa interessante, ele dizia: Aristóteles falou que você adquire prudência só lá na frente, mas tem uma forma de você adquirir prudência mais rápido, dizia Lewis, é lendo literatura. Ele dizia, porque quando você lê literatura, você está lendo sobre personagens que tiveram dilemas dentro de determinadas situações, coisas que você nunca experimentou, você está lendo que outros passaram e você está se colocando no lugar deles, é como se você estivesse vivendo várias vidas ao mesmo tempo. É como se você estivesse se colocando naquelas várias situações ali, daqueles personagens, naqueles episódios, vendo como é que eles decidiram, o que é que aconteceu. Quem escreveu já com experiência de vida. Você se imagina, vê o que é que poderia dar certo, o que é que poderia dar errado. E assim ele diz: quem lê muita literatura também termina adquirindo prudência, porque aquilo que ele só iria aprender ao longo de uma vida, ele pode antecipar
vivendo várias vidas de vários personagens através da leitura. Pois eu vou além de Deus. Mais importante, se você ler muita Bíblia, você vai adquirir prudência. Porque, meus irmãos, a Bíblia é um livro cheio de histórias. E de histórias que nem são ficção, foram reais. E de homens de Deus que tentaram obedecer a Deus, como nós queremos obedecer a Deus. Nós podemos ver onde eles erraram, onde eles acertaram. Nós podemos viver a vida dessas pessoas na nossa leitura da Bíblia. Se você olhar, vai ver que a Bíblia tem mais histórias do que qualquer coisa. O Pentateuco é de histórias do povo de Deus, seus erros, suas teimosias. Lá também tem os acertos e erros de Abraão. Depois você entra em Samuel, Reis, vê os acertos e erros de Davi, de Salomão, de todos aqueles reis, de todas aquelas pessoas. Praticamente todos os dilemas na vida que você pode imaginar estão na Bíblia. Estão na Bíblia. Você vê lá nos evangelhos as precipitações de Pedro. Você vê o sentimento vingativo de Tiago e João contra Samaria, e que eles erraram, Jesus repreendeu. Você vai vendo os erros que os apóstolos cometeram, para não os cometer. A Bíblia Sagrada, se for lida, vai lhe dar precocemente uma experiência que você só teria ao longo de muitos anos, e olhe lá. Porque você vai ver a vida de todos esses homens, você vai ter empatia. Você vai ver como é que Jacó fez isso. Olha, Abraão fez isso aqui, que coisa maravilhosa. Você está lendo pessoas em situações que podem lhe acontecer, pessoas que são como você, crentes, em dilemas morais, em situações vocacionais. Por isso, se você lê muito a Bíblia, você vai crescer em prudência. Era o que diziam de mim os pastores. Eu bem jovem, pregando nas igrejas, os pastores diziam: esse aí é um menino adulto. É um menino adulto. Porque lia, irmãos, as Escrituras Sagradas. Se você observar, nós temos um livro na Bíblia que é o livro de Salmos. Todas as emoções imagináveis de um ser humano estão no livro de Salmos. Nós vemos todas as situações de angústia, de alegria, de ansiedade, que se possa imaginar no livro de Salmos. Ali nós vamos aprender mais sobre a antropologia humana do que em qualquer manual de antropologia das universidades. Lendo o livro de Salmos. Não leia por ler, leia se envolvendo. Leia se unindo à palavra, leia como o valente de Davi, que segurou uma espada com tanta força, que quando terminou a batalha, não conseguiu abrir a mão dele para tirar a espada, porque a carne dele entrou no punho da espada, e a espada entrou na carne dele. Entre na Bíblia com tanta força, que você ali vivencie tudo aquilo que ela traz. Aprenda sobre todas as emoções no livro de Salmos. O livro de Provérbios nos dá lições sobre o cotidiano. O livro de Eclesiastes mostra a inutilidade de tudo nessa vida, para você não cair na vaidade, para você não se apegar ao efêmero. Leia esses livros para você adquirir prudência. Leia as cartas de Paulo repreendendo a igreja, orientando irmãos, dizendo o caminho a seguir, e você vai adquirir prudência. Se alguém ler esse livro, vai ter prudência em pouca idade, se mergulhar neste livro. É disso que fala a Escritura lá em Hebreus, capítulo de número 7. Capítulo de número 5. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Quer dizer, vocês não quiseram ouvir a palavra, não dedicaram tempo a ela.
Agora tem coisas mais adiante para a gente dizer que está difícil, porque vocês não aprenderam o básico. Nós temos que ensinar a base de novo. Versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de alimento sólido, de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está, observe a palavra, experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Note, existe não apenas aqui um leitor da palavra, um experimentado na palavra, este que vivencia tudo que a palavra de Deus diz, de primeira mão. Ele se une com a palavra e vivencia tudo, experimentado na palavra da justiça. O verso 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, quer dizer, da prática, tem os sentidos, aqui é a prudência, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esta pessoa consegue discernir, distinguir, porque ela é experimentada na palavra da justiça. Tem os sentidos para discernir o bem e o mal. Nós precisamos, irmãos, ser experimentados na palavra. Nós precisamos ter os sentidos exercitados para distinguir o bem e o mal. A Escritura diz que nós temos que saber responder a cada um sobre a nossa esperança. Lá na Epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, note como sempre a Bíblia mostra a ligação entre o aspecto do conhecimento da Bíblia com o aspecto devocional. 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que Jesus seja o único Senhor do teu coração. Santificai a Cristo como Senhor. E que você esteja preparado para responder. Uma das coisas, irmãos, que me afasta do calvinismo é porque o calvinismo fala de uma graça irresistível que leva pessoas à conversão. Se fosse assim, Deus determina a hora que essa graça irresistível vem, então os nossos argumentos teriam pouco valor para o Espírito Santo utilizá-los, porque uma determinada iluminação vem irresistivelmente. Mas nós vemos, irmãos, que evangelizar na Bíblia era disputar texto bíblico, era disputar sobre as coisas com o texto da Escritura Sagrada. Pensamos em evangelismo só como pregação, mas veja como era o evangelismo na igreja primitiva. Atos, capítulo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, versos 2 e 3 e 4. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais. Note no verso 2 que o costume dele era de ir às sinagogas disputar, expor, versículo 3, e demonstrar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, ainda nós temos Paulo lá no Aerópago de Atenas, disputando com aquelas pessoas, pregando para estoicos e epicureus. Em Atos 19, Paulo vai discutir na escola de Tirano, vai debater, vai demonstrar, vai enfrentar. Em várias ocasiões a Bíblia Sagrada mostra, irmãos, Paulo nesses debates, nessas disputas, para anunciar a palavra de Deus. É preciso que nós estejamos dispostos a isso, a disputar, a argumentar.
pela palavra de Deus para convencer. Paulo entrava nas sinagogas, ia ao Areópago, Paulo ia à escola de Tirano, lá em Atos, no capítulo de número 28, nós vemos o seguinte, no versículo de número 23, e havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Nós lemos que Jesus falava para os seus indagadores, não leste nas Escrituras? Jesus citava as Escrituras, argumentava com base nas Escrituras. Eu vou apressar a pregação para concluir, mas eu quero trazer uma coisa importante, irmãos. Nós ressaltamos muito os dons miraculosos, dons de curar, dom de operação de maravilhas, línguas, interpretação, profecia. Mas se você ler lá em 1 Coríntios 12, o primeiro dom mencionado, e alguns entendem que isso quer dizer que ele seja o mais importante, é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é aquela luz que Deus traz para dar respostas sábias em momentos de dilemas. Quando perguntaram a Jesus, devemos pagar tributo a César ou não? Jesus disse, quem está aqui nessa moeda? César. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da sabedoria. Perguntaram a Jesus, devemos apedrejar esta mulher pega em adultério? Se Jesus dissesse sim, eles iriam dizer que ele estava se levantando contra o Império Romano, que não permitia a nenhum povo dominado exercer a pena capital. Se ele dissesse que não, iam dizer que ele não estava querendo cumprir a lei de Moisés. Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começaram a sair um a um, perguntaram a Jesus com que autoridade fazes estas coisas. Jesus disse, eu respondo, se vocês responderem primeiro, o batismo de João Batista era do céu ou da terra, eles conversam entre si, se dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não se batizaram? Se dissermos que é da terra, o povo gosta de João, se levanta contra a gente, então eles respondem, nós não sabemos. Jesus diz, eu também não respondo, com que autoridade faço estas coisas? O apóstolo Paulo, perseguido por pregar sobre a ressurreição de Cristo, é encurralado pelos judeus. E estavam ali fariseus e saduceus. Os fariseus criam na ressurreição física, os saduceus não criam. E Paulo sabiamente nem menciona o nome de Jesus. Ele disse, eu estou aqui por causa da ressurreição, porque eu creio na ressurreição. Aí os saduceus, não existe ressurreição. Os fariseus disseram, nós acreditamos. E a briga fica entre fariseu e saduceu. E Paulo sai da história. A palavra da sabedoria. Uma vez um irmão pregava numa praça e chegou uma pessoa lá, ateia, e o desafiou. Era uma pessoa simples que pregava, e ele disse, se Deus existe, me mostre, para eu enxergar Deus. Mostre, nós queremos ver Deus, se ele existe. Era meio-dia, o irmão disse, olha lá para o sol. E o homem olhou para o sol e queria virar o rosto por causa do brilho. Eles não continuem olhando, mas eu não consigo olhar, porque a luz está ofendendo os meus olhos. E aquele irmão disse, se você não consegue ver nem o sol, que é uma criação de Deus, imagine o próprio Deus. É a palavra da sabedoria. Uma vez, um intelectual chegou para um crente e disse, olha, aquela história de que o mar vermelho ali se abriu e o povo passou a pé enxuto, é conversa fiada. O povo deve ter molhado os pés e passou ali, porque tem um período que naquela região o mar declina, ele fica mais baixo e dá para uma pessoa atravessar aquele mar, é apenas alguns palmos d'água. E o irmão disse, glória a Deus. O incrédulo disse, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não aconteceu nenhum milagre, foi um fenômeno natural. Ele disse, aconteceu sim, porque se era só alguns palmos d'água, então meu Deus afogou o exército dos egípcios com um palmo d'água. Essa é a palavra da sabedoria, irmãos. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, Deus vai dar a palavra da sabedoria para quem disputa com base na Escritura.
Os dons são auxílios e socorros. Não adianta alguém dizer: Senhor, me dá o dom de cura, se ele dizer: eu não gosto de visitar o hospital. Deus vai dar o dom de cura porque está indo lá para o hospital, porque está visitando os enfermos. Os dons socorrem à necessidade. Os dons socorrem à necessidade é se você está lendo a Bíblia, pregando, argumentando, que na hora que vier uma dificuldade, o dom da palavra da sabedoria vai aparecer. Ele vai socorrer quem está querendo conhecer. Como o dom de cura vai socorrer quem está indo evangelizar lá no hospital, quem está indo visitar a casa de um enfermo. Ele está ali fazendo a obra, se expondo, e a necessidade evoca a manifestação do dom. É aquele que está conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, provando a verdade, persuadindo, como um apóstolo Paulo. É para esses que em certos momentos virá a palavra da sabedoria. E eu quero dizer uma coisa: este dom da palavra da sabedoria, irmãos, ele foi colocado como tão responsável por atrair multidões como os dons de cura e de milagres. Quer ver? Veja só, acompanhe comigo. Lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, deixe-me ver se eu encontro, irmãos. Vamos para Atos dos Apóstolos, enquanto isso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, veja o que é dito sobre Estevão. No verso de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas agora veja o verso de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Note, ao mesmo tempo que é dito que ele fazia sinais e prodígios entre o povo, é dito que ninguém podia resistir ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. Ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. O texto que eu ia ler de Marcos, que agora eu não encontrei, é quando eles vão dizer de Jesus: não é este o filho do carpinteiro? E lá a colocação que eles fazem é essa: de onde vem a sabedoria? Como este homem opera os sinais? Eles questionam a sabedoria de Jesus. Marcos 6, 2. Marcos 6,2, e chegando o sábado, note, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então as pessoas se espantavam com a sabedoria dele e com os milagres. Não é só milagre, irmãos, que atrai, não. Quando o dom da palavra da sabedoria se manifesta, as pessoas se admiram. As pessoas se admiravam com as respostas que Jesus dava. As pessoas ficavam espantadas. Elas diziam: que sabedoria é essa? Tanto quanto elas ficavam pasmas com o milagre. Como é que aconteceu isso? Elas ficavam pasmas com a sabedoria. Que sabedoria é esta? Portanto, nós precisamos ler a palavra. E quando estivermos usando-a, manejando-a bem,
e alguém nos colocar certos dilemas, o Espírito Santo nos socorrerá também com a palavra da sabedoria. Mas vamos ser prudentes, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, gratos te somos, Senhor, pela Tua palavra viva, eficaz, Senhor, poderosa. Aplica, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos a prudência, a sabedoria, a graça, o discernimento, o entendimento, Senhor. Dá-nos o desejo de aprender, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, que ela santifique os jovens, que ela amadureça, meu Deus, pessoas, que ela traga o discernimento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Se houver alguém aqui nessa noite